Aquela agulha é top, velho. Aquela agulha é top. Dá pra fazer um... Fala, Vitor, boa noite. Dá pra fazer Fala, Marcelo, boa noite. Dá pra fazer uma aplicação tão boa quanto a profunda, porém muito mais confortável. Com a medida que você vai fazendo as aplicações, você vai traumatizando os locais, né? Por mais que rotacione, você vai rotacionando, etc., mas vai fazendo trauma, né? Quanto maior a agulha, maior o calibre e etc., mais traumático é. Então, fala, Gabriel, boa noite, cara, tudo bem? Vitor, boa noite. Então, à medida que você usa uma agulha menor, ela tem a mesma capacidade de fazer a aplicação, mas o trauma é menor também, né? Então, isso acaba ajudando bastante, cara. Bastante mesmo. Isso é bem legal. Tem umas perguntas que deixaram, né? Que eu deixei da caixinha para responder. Eu vou responder essas perguntas agora. Se alguém tiver alguma pergunta, faz aí também. Eu vou responder da caixinha, que eu não respondi nos stories. Acho que tinha umas 5, 6 perguntas, eu acho, se não fizeram mais. Fala, Leno, boa noite. Tomás, boa noite. E aí, gordão, beleza? Preciso responder a sua pergunta, né, gordão? Você quer que eu responda a sua pergunta aqui ou nós vamos na sua casa? Se quiser, eu vou na sua casa e eu passo uma orientação nutricional para você lá na sua casa. Vai ter que parar de comer queijo. Aquele tanto de queijo que você come o dia inteiro. Deixa eu ver se tem aqui. Pô, não vai vir ninguém nessa live aqui. Se não tiver ninguém, eu vou responder e já era. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Perguntas. Caralho, tudo isso, pô? Ah, não, vários eu respondi, né? Pergunta pra caralho aqui. Malho há um tempo, desde os meus 15 anos. Agora eu tô com 30. Qual anabolizante você me indicaria hoje? Eu não consigo ver quem fez essa pergunta. Cara, eu não indicaria nada pra você. Né? Beleza, gordão, vou aí sim, de boa. Eu não indicaria nada pra você. Primeiro que você malha, né, cara? Quem malha não pode tomar anabolizante, não. No máximo quem treina. Quem treina, aí dá. Cara, malhar é coisa tipo do Jô Soares, né? Uma vez eu vi o Valdemar Guimarães falando de onde veio essa expressão malhar, né? Ele acredita que veio de uma personagem que o Jô Soares... A luz tá me incomodando, cara. É uma personagem que o Jô Soares vai ficar mais escuro, mas não dói meu olho. Não dói tanto. A personagem que... Ah, não tá mais comendo queijo, gordo? Beleza. Tá parecendo um rato comendo queijo. Cara, ó. Você não tá comendo mais tanto queijo. Qual fonte de proteína que sobrou pra você? Ovos. Você tá consumindo proteína o suficiente? Acho que não, cara. Você tá comendo pouca proteína e muito carbo. E aí, esse carbo em geral, né? Doces e outros tipos de carboidrato que não são doces, né? Aí a dificuldade em emagrecer pode... Um dos problemas pode estar aí, tá bom? A gente precisa estudar seu caso direitinho. Não tá difícil, não. Fala, Daniel. Beleza, irmão? Então, cara, esse termo malhar, né? Segundo o Valdemar Guimarães, se eu não estou enganado nessa história, se alguém lembrar dessa história, se alguém já ouviu essa história, escreve aí nos comentários. Então o Valdemar falou que veio de uma personagem... Eu me lembro dessa personagem do Jô Soares falando, né? Não sei o que lá, malhar, porque ele usava uma malha. Então falava negócio de malhar, né? Cara, eu não curto esse termo não, malhar. Então, você tá com 30 anos, você malha desde os 15, como você mesmo diz, que anabolizante eu indico pra você? Nenhum, tá? Quando você começar a treinar, a gente pode conversar, mas hoje, nenhum anabolizante, tá bom? Outra pergunta que tem aqui. Como você utiliza o estano oral e qual tipo de estano? Bom, como eu utilizo o estano oral e qual tipo de estano, uma resposta única responde os dois, né? Que tipo de estano? Oral, tá? Como eu utilizo? 2 por dia. 2 tomadas, né? Sei lá, se é 20 de manhã, 20 à noite, tá? 30 de manhã, 30 à noite, né? Eu mais ou menos tento colocar a mesma dosagem em ambas as tomadas, tá bom? Tempo, 8 semanas, 12 semanas, depende dos exames, depende do objetivo, depende do resultado, é como eu faço, tá? Outra pergunta que tem aqui, deixa eu ver. Atitudes e artifícios para a vascularização, só BF baixo mesmo? Então, cara, o que dá para fazer para o BF, né?
para vascularização, BF baixo, tá? BF baixo, não tem o que discutir, tá bom? Você pode ter vasos, veias que parecem um dedo de calibre, mas tem uma capa de gordura por cima, não vai aparecer, tá certo? Então, BF baixo é condição sine qua non, tá? Sem ela não existe, ok? Outra, boa hidratação, tá? Se você tiver desidratado, não vai aparecer, porque você vai ter um volume, né, sanguíneo mais baixo, tá? Então, não vai aparecer, você tem que estar bem hidratado. Normalmente, quando você está consumindo uma quantidade boa de carboidratos, isso ajuda também, tá? O que quero dizer boa com carboidrato? Não é se entupir de carboidrato e não é ficar em restrição muito agressiva por longos períodos, tá? Então isso vai ajudar também. Genética, tá? Então tem pessoas que têm uma facilidade em aparecer mais essas veias, porque elas são mais superficiais do que outras, independente do BF, tá? Então você tem dois caras com BF bem baixo, mas uma pessoa tem essas veias mais superficiais na pele, vai aparecer mais, que é o meu caso, tá bom? Tem uma condição genética bastante grande. Meu pai sempre foi muito vascularizado, mesmo hoje, aos quase 75, uma vida sedentária, fumando há 60 anos, ainda tem bastante veia aparente no braço dele, tá? Então ele sempre foi muito vascularizado e eu puxei ele. A musculação favorece também, tá? Porque a gente tem um negócio que chama angioneogênese, né? É a formação de novos vasos. Não só vasos venosos, como vasos arteriais, né? Então a gente tem o surgimento de novas veias e artérias, principalmente novas veias, para ajudar no retorno venoso dos músculos que vão ficando maiores, né? Então a gente tem um aumento do calibre dos vasos existentes e a formação de novos vasos. Algumas veias aparentes nos meus braços que eu tenho nos últimos anos eu não tinha anteriormente. Elas ficaram mais grossas e outros vasos surgiram, tá? Então, um fenômeno que chama angioneogênese. Então, compilado geral aí. Acho que foi o Vitor que me fez essa pergunta, né? Não aparece o nome aqui quando eu abro, mas respondendo você, Vitor. Genética, tá? BF baixo, condição sine qua non. Mesmo que você não tenha boa genética, se você tem um BF baixo, isso vai ajudar, tá? Fazer exercício resistido, musculação, tá bom? Você não vai ter veias tão aparentes praticando uma arte marcial, por exemplo. Você não vai ter, tá? Porque não favorece tanto a hipertrofia. A hipertrofia por si só vai fazer um negócio que chama angioneogênese, que eu expliquei ainda há pouco, que é a formação de novos vasos, tá bom? Boa hidratação e o consumo de carboidrato, tá? O que eu quero dizer, não é você comer feito um bicho e ficar com a capa de gordura, não é você ficar um tempo muito longo sem consumir carboidrato, longos períodos, que aí você vai ficar mais flat. Se você fica com a musculatura mais flat, porque o glicogênio no músculo está muito depletado, diminuiu bastante, não vai ter a turgência muscular, consequentemente esse vaso não vai ficar tão expandido se o músculo que está sendo irrigado por ele ou drenado por ele não tiver. Então isso vai acontecer também. O que o Adriano falou aqui? Irmão, suas preferências Adriano, minhas preferências para esteroides em mulher, cara, eu gosto de nandrolona, boldenona, oxmetolona, primobolan, né? Mas é difícil achar primo original, praticamente impossível. Eu colocaria o primo como primeira opção, mas por uma questão de dificuldade em encontrar primo de qualidade, tá? Normalmente é falso e ainda vendem caro. Na melhor das hipóteses vai ter lá dentro Masteron, né? Na melhor das hipóteses vai ter um Masteron lá dentro, que é a durasulona, né? Então, recapitulando. Fala, Vitor, beleza, velho? Como é que você tá? Nandrolona, primobolan, tá? Que é a metenolona, né? Nandrolona, metenolona, oximetolona, testosterona, tá bom? Porra, testosterona? Sim, testosterona. É só saber a dose acertar a dose que não tem problema. E o oxandrolona? A oxandrolona vem depois de tudo isso que eu falei, tá? Tudo isso vem depois, tá? Essas coisas vêm primeiro que a oxandrolona. Pois é, né, Vitor? Santa dieta, né, irmão? O que a gente não acerta? O que não é um salzinho e uma água? Olha aqui, ó. A galera que tá esses 16 estão assistindo a gente aqui, ó. O Vitor que tá aqui é prova, tá? O que é, né? O que é na nossa vida?
acertar a quantidade de água, e acertar a quantidade de água não é beber água que nem um bicho não, tá? É beber água na quantidade certa. Comer sal, olha que doideira, então é beber menos água, comer sal, usar a dosagem certa de esteroide, que a gente subiu a dose de esteroide, e acrescentamos um segundo esteroide. O que aconteceu com o cara? Todos os sintomas que ele tinha de hipertensão ou de crises hipertensivas desapareceram e o shape do cara tá respondendo pra caralho. Como é que a gente fez isso? Bebendo menos água, comendo sal, aumentando a dose de testosterona e ainda tomando oximetolona. Então a gente fez tudo isso e a pressão do cara melhorou, né? Saltou lá, baixou, né? De 150 por qualquer coisa para, sei lá, 11 por 70? Quem me ouve falando isso, acha que eu sou louco, né? Então o cara tá bebendo menos água e tá com shape melhor. Tá bebendo menos água e tá bebendo menos, não é que eu falei pra ele tomar 1 litro de água por dia, não, tá? É que a quantidade que ele tomava não tava certa. Ninguém entende, né? Mas eu entendi, né? Entendi e corrigi essa porra aí. Beleza? Deixa eu ver se tem pergunta aqui da caixinha. Ai, caralho, porra. Acho que eu fiz errado. Aqui, ó. Pergunta da caixinha. Vamos ver. Respondi a do Vitor. Perguntaram aqui. Minha panturrilha tá massa. Obrigado, tá? Panturrilha é genética e treino. Alguém me falou aqui, ó. 100 mg de nandrolona por semana. É uma boa para reposição hormonal para cinquentão? Eu tô imaginando que seja um homem, tá? Tô imaginando que seja um homem. Então a gente não... Primeiro, se for um homem, 100 mg por semana é pouco. Eu prefiro um pouco mais, tá? E não, a gente não faz reposição de nandrolona em ninguém, tá? A gente não repõe nandrolona, a gente repõe testosterona. Por que a gente não repõe nandrolona? Porque a gente não produz? Sim, a gente produz nandrolona. Achava-se que não produziríamos, né? Produziríamos. Falar o português correto, né? Nandrolona, mas a gente produz, sim, o nosso corpo produz, mas em pequenas alíquotas, doses muito baixas, mas a gente produz, tá bom? E a gente não repõe nandrolona, então o termo tá errado, tá? A gente não repõe, você vai fazer um uso, mas você não vai repor, você vai repor testosterona se tiver faltando. Se você usa testosterona, mas não falta, você também não tá repondo, ok? A gente só repõe o que falta, tá? Então, se faltar nandrolona no seu corpo, como são alíquotas muito pequenas, ela não vai fazer falta, tá? São muito poucas, e a gente não repõe. Então, primeiro, para a gente ter para nós ajustarmos os termos. Esse eu acho que é o mais importante nesse momento. E outra, dosagem, 100 mg eu acho pouco, tá bom? Outra pergunta que tinha aqui na caixinha, deixa eu ver. Da panturrilha, tinha uma outra aqui, ó. Como inibir a compulsão? Essa aqui é sua, né, gordo? Como inibir a compulsão e a impulsividade em comer doces quando se passa período estressante? Gordão, essa eu vou responder para você pessoalmente, tá bom? Para um primeiro período, o contato com só testo? Sim. Primeiro contato com esteroides, tá bom? Homem, tô falando de homem. Primeiro contato com esteroides para homem, eu sempre gosto de testosterona. E em mulher? Bom, aí mulher pode ser outras situações, não só testo, tá bom? Então, homem, testosterona. Deixa eu ver outra pergunta que tinha aqui. Decadic, só ocorre com a mistura de testo mais deca? Quais fatores influenciam? Cara, essa pergunta aí é responder na caixinha. Mas essa pergunta... ela requer uma explicação um pouco melhor. Foi uma das coisas que motivou a abrir essa live aqui para falar com vocês, tá bom? Bom, nandrolona, né? Então, assim, primeiro, quem faz uso só de nandrolona, o famoso Deca Only, tem uma galera que diz o seguinte: vai ficar broxa porque não sustenta a função androgênica, tá bom? Estamos falando de nandrolona de verdade, não é batizada nem nada, tá? Então tem gente que fala que não funciona. Eu digo o seguinte, se você fizer só nandrolona de verdade e na dose correta, vai ter função androgênica, não vai ter decadic, vai ter ereção de qualidade, libido, tudo certo, ok? Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você faz nandrolona com testosterona, nandrolona de verdade com testosterona, eu acredito em duas situações. Pessoas que terão decadic e pessoas que não terão decadic. Tá? Eu acredito em duas situações. Aí que vem variáveis. Mas por que então? Porque é uma teoria minha, não li nada, não vi estudo, não vi artigo, até porque não existe artigo, tá bom? Isso aí é totalmente empírico, tá? Então, o que eu imagino? Então nós temos receptor androgênico, tá bom? O que é o receptor androgênico? É onde os esteroides se ligam, tá? Onde a testosterona se liga. Então Deus criou
um receptor androgênico. Não é quantidade de um, tá? É um tipo, receptor androgênico. E aí o homem desenvolveu alguns esteroides. Então não existe um receptor para testosterona, um receptor para estanozolol, um receptor para oximetolona, um receptor para boldenona, um receptor para trimbolona. Não existe. Existe um receptor androgênico e os esteroides todos se ligam lá. Tá bem? Então, o que eu acredito quando o camarada usa nandrolona de verdade na quantidade certa? A nandrolona vai se ligar nesse receptor androgênico e vai dar conta da função androgênica. O que acontece com alguns homens, segundo eu acredito, que possa ocorrer quando ele mistura ambas as substâncias, tá bem? Então ele vai ter um receptor, tá? Um receptor, um tipo, não é quantidade de tá? Um tipo. E ele vai ter 2 esteroides circulantes, testosterona e nandrolona, que vão competir pelo mesmo receptor, tá bem? Um vai se ligar, o outro também vai se ligar, mas vai haver uma competição. Então eu acredito, tá? Mais uma vez, é achismo meu, nunca ninguém me explicou isso, eu cheguei nessa conclusão através de alguns raciocínios e eu posso estar completamente errado. Completamente errado eu posso estar, tá bom? É empirismo total. Que nessa competição da nandrolona, da testosterona, por um único tipo, ele não vai ter uma ligação efetiva nem de um, nem de outro, podendo então ter uma decadic. Veja bem, a libido se mantém. O que não vai ter é uma ereção com qualidade. Tá? O pênis não vai ficar ereto o suficiente para uma relação sexual satisfatória. Dá até para ter uma relação sexual, mas insatisfatória. Não é algo assim, uma ereção plena. Que quem é homem aqui e está assistindo a gente, essas 19 pessoas, acredito que só tem homem aqui assistindo, né? Ah, não, tem a Patrícia, tá aqui. Tem uma menina aqui. Oi, doutora, tudo bem? Eu falando aqui de pênis e tem uma menina na live. Mas pelo menos é uma médica, né? Então, falar de pênis está tranquilo, não tem nada demais. Faz sentido, né, Vitor? Uma competição pelo mesmo sítio por drogas diferentes, né? Então ele não vai ter alíquotas suficientes nem de um nem de outro para manter uma função sexual, tá? Em contrapartida, esse é um perfil de homem que vai misturar as drogas e não vai ter uma ereção satisfatória. Em contrapartida, haverá um outro público, tá bom? Que mesmo misturando, os receptores dele terão uma ligação suficiente, ou ele terá números suficientes de receptores, que mesmo havendo 2 drogas competindo pelo mesmo receptor, vai manter a função. Então a gente tem alguns cenários. O camarada que usa só testo tem ereção direitinho, o camarada que usa só nandrolona tem ereção direitinho, o camarada que usa ambas as substâncias e tem ereção direitinho porque ele tem uma competição por receptor, mas ele tem um número grande de receptor ou uma boa afinidade com o receptor, que essa competição das 2 drogas não trará nenhum problema, e um quarto tipo que ele vai ter uma competição pelos receptores, por esses 2 esteroides, vai haver uma disputa, um vai se ligar, a outra substância chega lá para se ligar e não se liga, porque tem pouco receptor. A outra substância chega para se ligar, não se liga. É uma quantidade pequena, então, de esteroides androgênicos para fazer essa função e essa função fica prejudicada, tá bom? É isso que eu acredito que possa ocorrer e eu posso estar completamente errado no meu raciocínio, tá bom? O que o Sabino falou aqui? O Vitor, que você se referiu, tomava remédio para pressão ou apenas baixou com o protocolo que você referiu? Não, o Vitor está aqui na live, tá? O Vitor não tomava remédio para pressão. O Vitor tinha algumas alterações pressóricas normalmente à noite, tá? Então o que aconteceu? O Vitor está escrevendo ali, ele nunca usou remédio para pressão, então ele está aí escrevendo e não vai me deixar mentir. Ele nunca tomou remédio para pressão, mas ele tinha alguns picos pressóricos em alguns momentos, tá? Batendo 15 por 9, 15 por 10, né? 150 por 90, 150 por 10. Escreve aí, Vitor, quanto que era a sua pressão, se eu não estiver falando besteira. Então eu fui fazendo aqui uma investigação com ele. Como é que você faz? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você faz aquilo outro? Ele foi me narrando. Colhi uma história, né? Por isso que a gente não pode simplesmente falar, faz isso que funciona. A gente tem que ouvir uma história, né? É o que o Rômulo Jogai me fala, médico gosta de história, tá? Então ele me contando a história dele, ele falou, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo e ver como é que funciona. Vamos usar mais testosterona, vamos usar menos testosterona, vamos usar essa droga, vamos usar aquela droga, vamos fazer esse teste. Então a gente fez alguns ajustes, olha lá, 140 por 90, tá? Batia à noite, tá bom? Não é nada do outro mundo, 140 por 90, mas trazia uma preocupação para ele, tá bom?
O que mais importa para nós aqui não é o 140, o que mais importa é o 90, tá? A gente tem a sistólica e a diastólica. A diastólica é o 9, né? A diastólica é onde o coração se alimenta, né? Porque o coração manda sangue oxigenado para o corpo todo, mas ele próprio tem que se oxigenar. Onde o coração se oxigena, onde o coração se alimenta? Na diastólica, que é quando ele relaxa, onde tem um influxo, né? Um retorno de um pouco desse sangue nas coronárias, que são as artérias que alimentam esse coração. Então, se essa pressão diastólica ela está muito elevada, não dá tempo de entrar esse sangue no coração e o coração começa a sofrer. Então, olha lá, hoje é 110 por 7. Bebendo menos água, comendo sal, subimos a dose do esteroide, né, da testosterona, e acrescentamos um segundo esteroide e a pressão baixou. Então essa foi uma boa sacada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha que eu não respondi. Eu respondi essa Decadic, né? Você teve filhos durante o uso de hormônios ou estava natural? Eu respondi na caixinha, eu estava off, tá bom? Nandrolona e Hemogenin combinam, eu já respondi lá também, tá? Onde eu faço medicina, como foi decidir trocar de carreira? Eu respondi lá também, mas eu quero responder essa pergunta aqui de novo, tá bom? Onde eu faço medicina é aqui em Indaiatuba, interior de São Paulo. Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu me desloco todos os dias para Indaiatuba, vou e volto. Eu comecei a fazer medicina para quem... já vou responder aqui a sua, Fábio, tá bom? Já vou responder aqui a sua. Eu morava aqui, eu mudei para o Paraná, comecei a fazer medicina no Paraguai. Eu atravessava a ponte diariamente. Fiquei lá por algum tempo. Aí eu voltei para o Brasil ano passado, né, e continuei fazendo medicina aqui. Tive que voltar 3 semestres. Eu retornei para poder encaixar a grade, tá? Eu estava mais adiantado lá, eu tive de voltar. Então, hoje eu estou no terceiro, era para eu estar praticamente no 5º ano. Hoje eu estou no terceiro. Então, eu comecei medicina lá, voltei para cá, para acertar a grade, voltei 3 semestres. E hoje eu faço medicina no Brasil, aqui em Indaiatuba, que é a cidade vizinha minha, no interior de São Paulo. Eu moro em Sorocaba. Como foi mudar? Na verdade, eu sempre quis ser médico. Minha vida inteira eu quis ser médico, desde criança. 8, 9, 10 anos eu queria ser médico. Mas era de família muito pobre, família muito simples. Crenças limitantes. Minha mãe me falava, você não vai ser médico, nós somos pobres, então você nunca vai ser médico. Então esse sonho ficou deixado de lado por vários anos, décadas, né? Até. Vou até dizer que esse sonho ficou guardado por décadas. Até que bem mais tarde, ali, com 30 e tantos anos, eu resolvi ser médico novamente. Me planejei para tal, por alguns anos eu fui guardando dinheiro, guardando dinheiro, para poder me bancar na faculdade de medicina, que é o que eu faço hoje. Então, com a grana guardada, eu fui pagando, estou pagando, né? Obviamente, baixei muito meu padrão de vida, moro numa casa mais simples, tenho um carro mais simples, faço as coisas muito mais simples, ou deixo de fazer algumas coisas, né? Várias coisas deixo de fazer. Eu levo um padrão de vida 2, 3 níveis abaixo do que eu levava anteriormente, tá? Para poder fazer medicina. E hoje eu faço medicina. Então, como é que foi a decisão? Não foi uma decisão fácil. Ainda bem que a minha mulher, ela me apoia, ou ela é louca, né? Das duas, uma. Ou ela me apoia ou ela é louca. Eu prefiro ficar com a primeira opção. Então, ela me apoia, mas eu fui bastante criticado, né? E contei, Sabino. Contei na última live, sim, que eu tava com o Rômulo. Mas eu fui bastante criticado, sou criticado até hoje. Não na minha frente, ninguém tem coragem, mas pelas costas muitos me criticam, né? Por eu ter feito isso, fazer medicina depois dos 40, né? Tendo 2 filhas para cuidar, 2 filhas pequenas, né? Minhas filhas têm 10 e 6 anos. Então, como é que você vai fazer? Você vai largar um emprego bom, você ganha super bem, você mora numa casa boa, você tem carro zero, você mora num condomínio, você vai vender tudo isso aí, não sei o que, para morar de aluguel numa casinha pequenininha. Você é louco, não sei o que e tal, né? Então, talvez eu seja louco, né? Não sei. Mas eu sou louco um tanto quanto corajoso, né? Tem louco, covarde. Eu sou louco, talvez corajoso. Porra, minha profissão, cara, puta, eu já fiz de tudo, velho. Acho que nessa vida aqui eu só não queimei a rosca e não fiz chupetinha. O resto acho que eu já fiz de tudo. Cara, sempre fui vendedor, né? Fui militar durante 7 anos. Quem critica o quê? Quem critica não é amigo, irmão. Eu concordo com você. Depende da crítica também, né? Não vamos levar ferro e fogo. Depende da crítica, né? A gente tem como receber ou fazer uma crítica para engrandecer a pessoa, né? Para engrandecer, para melhorar, para crescer. E tem a crítica negativa, né? O Adriano é guerreiro. O Adriano que tá aí na live, ó. Adriano Cabobró.
O Adriano fazia medicina comigo, lá no Paraguai. O Adriano tá no Brasil também. O Adriano veio esse ano pro Brasil. Vim ano passado, o Adriano veio esse ano. Tá junto com a família dele. Ó quem tá na live aqui, ó. Micaías. Ó, vocês estão vendo ali, ó. Micaías _ Moshi. O Micaías, pra quem não conhece o Micaías, vai no perfil dele, dá uma olhada no perfil dele. Cara, o Micaías, ele tem uma doença raríssima. E esse cara é um exemplo pra todo mundo, cara. Esse cara é um exemplo. Entra lá no perfil dele. Entra lá. Sabino, eu assim, não sei, cara. Assim, críticas não são construtivas. Eu não consigo, assim, imaginar que toda crítica seja destrutiva. Eu acho que tem críticas que a gente faz pro crescimento do outro, tá? Mas você tem que saber como fazer essa crítica, até no tom, nas palavras, tudo isso aí, né? E no recrutamento, vibrava ou bisonhava? Vibrava, irmão. Porra, você tá louco? Olha lá atrás, ó. Aqui, ó. Tá vendo a caveira aqui, onde tá meu dedo? Ó, uma caveira. Aqui, ó. Isso aqui é do EB, ó. Aqui tem... Tá vendo? Ó, acompanha meu dedo. Olha lá. Seringas. Olha isso aqui, ó. Você consegue ver ali um quadro? Ali, ó. É da 11 Bateria de Artilharia Antiaérea lá em Itu. Ficava sediada dentro do 2º GACAP. Hoje ela não tá mais lá, né? Tive 7 anos no EB, meu amigo. Ó o Galo. Você fez uma pergunta, Galo. Faz a pergunta da caixinha de novo aí, Galo, para eu responder você. Então, aí só finalizando aqui a questão da mudança de ramo, né, de profissão, vamos dizer assim. Então foi baseado nisso, cara. Eu adoro ser médico. Vocês sabem que eu não sou médico, né? Estou no 3º ano. Mas, enfim, ser médico, né? Senão eu falar, eu adoro ser estudante. Não, eu não gosto de ser estudante. Eu adoro ser médico. Então eu adoro ser médico, eu tenho tesão em ser médico, eu gosto de ser médico. Atendo com prazer, atendo com um sorriso no rosto. Na UBS, né, no posto de saúde onde eu atendo, né, tem... Olha quem tá na live, meu amigo. Puta que pariu, que honra. Dr. José Fábio Lana. Fala, doutor Lana, beleza? Ó, vocês estão vendo ali, ó, José Fábio Lana. Ó, vão lá no perfil desse cara, Dr. José Fábio Lana. Vão lá no perfil desse cara, segue esse cara é meu professor. Esse cara é meu professor da faculdade. Na verdade, não é na faculdade. É na Liga de Medicina Regenerativa, que a filha dele fundou, a Ana Vitória Lana, e eu tenho a honra de fazer parte da Liga. Vão lá, siga esse cara aí, vocês vão aprender coisa... Eu vou falar um palavrão. Vocês vão aprender coisa pra caralho, tá? Vão lá. Siga o Dr. Lana, vocês vão aprender muita coisa da medicina que ninguém vai contar para vocês. Quando eu venho e falo de esteroide para vocês, quando eu falo abertamente, que eu conto coisas, né, que não são exatamente como são ditas por aí, testosterona faz câncer de próstata, testosterona deixa broxa, esteroide vai fazer câncer de fígado e você vai morrer, tá? Então o Dr. Lana, ele fala mais ou menos não, ele fala as mesmas coisas, no mesmo tom, com a mesma franqueza, só que um outro lado da medicina, não necessariamente de esteroides, mas da medicina regenerativa. Para vocês entenderem basicamente o que é a medicina regenerativa. É o PRP, né, o plasma rico em plaqueta, né, plasma parte do nosso sangue, que a gente consegue utilizar em lesões, em várias outras patologias. O aspirado de medula óssea, né, o que é o aspirado da medula óssea? É você tirar a gordura que tem dentro do teu osso, de alguns ossos, e reaplicar em você. É o aspirado, concentrado, filtrado da medula óssea, que vai ser um filtrado rico de células progenitoras, células pluripotentes, células totipotentes, né? Quando a gente ouve falar de cordão umbilical, de célula tronco, então na medula óssea a gente encontra essas mesmas células também, em nós adultos, não precisa ser um bebezinho. Então o Dr. Lana é o pioneiro, né, é uma referência mundial quando a gente fala em medicina regenerativa. Então vão lá no perfil dele, segue o Dr. José Fábio Lana, que esse cara é uma sumidade, esse cara é o cara quando a gente fala de medicina regenerativa, de plasma rico em plaqueta, de aspirado e medula óssea, né, de aspirado concentrado e medula óssea, dentre outras terapias que estão envoltas na medicina regenerativa, tá bom? O que você escreveu aqui? O Fábio falou que eu todo amarrado no arame, vou lá seguir. Irmão, se você está todo amarrado no arame, no parafuso, no prego, na placa,
você tem que procurar a medicina regenerativa. Então você vai procurar lá no perfil do Dr. Lana, José Fábio Lana, tá? Inclusive amanhã, semana passada todinha, e essa semana todinha, eu tenho a honra de poder estar na clínica dele, né? Aprendendo um pouquinho a respeito de medicina regenerativa, tentando somar com um pouquinho do meu conhecimento em esteroides. E para vocês que estão acompanhando a gente, os esteroides estão dentro da medicina regenerativa. A gente tem, sim, diversas indicações dos esteroides na medicina regenerativa, tá bom? Então, andam juntas, medicina regenerativa e os esteroides, tá bom? Fala, Rapex, boa noite, irmão, como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala, né? Eu preciso ir pro Rio aí, você vai fazer a minha escolta, tá bom? Não entendo nada no Rio aí, linha azul, linha vermelha, não sei o quê. Eu vou lá na casa do Rômulo, quando eu parar no aeroporto, você me pega e leva até Niterói, tá bom? Você vai me escoltar até lá, por gentileza. O Val, Deca só funciona de farmácia? Não. Sendo Deca de verdade, qualquer nandrolona funciona. Sendo de verdade, tá? Só que para nós confiarmos, né, na qualidade, é de farmácia, tá bom? Alto grau farmacêutico, tá? Então, é de farmácia. Irmão, vem que vem, só chegar. Ó, eu tô falando sério, irmão. Não tô zoando não, hein? Eu vou colar aí no Rio. Era pra eu ter ido no fim do ano passado, tá? Era pra eu ter ido. Fala, Clebão, como é que você tá, irmão? Era pra ter ido semana passada. Fim do ano passado, tá? Até quando falei com o Latini, falei com o Romulo também. Ia ficar na casa do Latini, a gente acabou não indo, eu, minha esposa, minhas crianças. Mas esse ano aqui a gente vai, tá? Só que eu sou cagão, tá? Eu sou cagão. Eu não tenho porte de arma, tá? Malemata eu posso, então eu não tenho porte, eu não posso andar armado, tá? Então eu vou pousar, eu aviso, ó, tô indo dia tal, beleza? Se você não puder, você manda uma viatura lá com um brother seu, me leva até Niterói. Clebão, farmácia, o E25 é 50, tá? Então para você fazer, sei lá, 200 na semana, é 4 ampolinhas, brother. Não tem pra onde correr, tá? É 4 ampolinhas. O que o Fábio falou aqui? Qual é a melhor combinação de esteroides para uso contínuo? Fábio, é assim, ó. Para uso contínuo, tá? Sempre monoesteroide, tá? Sempre mono. Pô, mas eu queria, de vez em quando, subir um pouco a dose ou usar um segundo. Ok, não vejo problema. Eu faço isso, tá? Então eu uso testosterona, de vez em quando eu uso um segundo esteroide. Estanozolol, aí volto para testo. Testo e estano, né? Aí volto para testo. Aí testo e oximetolona. Então a dose subiu, aí eu volto para ela. Fala, Latino, viadão. Você tá bom, cara? O que o Rapex falou? Vem, cara. Vou te dar um... Sim. Manda um hello aqui no celular. Eu tenho o teu número até hoje, tá? Mas manda um hello aqui. Tem um blindadinho? Boa! Vamos de blindadinho, então. Falazinho, beleza, irmão? Como é que você tá? Então, assim, é sempre mono, tá? Sempre monoesteroide. Cara, não é velho, mas a pica tá funcionando. E tem mais vaso que você, sua bicha. Aí, ó. Aqui, ó. Tem até artéria aqui, ó. Ó a artéria aqui. Não é cisto, não é artéria, viu? Quer entrar aí, Latini? Quer entrar aí, eu chamo você. Bater papo. Daí, quem me perguntou mesmo? Porra, eu não lembro quem me perguntou aqui para uso contínuo. O Rapex falou do blindadinho. O Fábio. Então, Fábio, tem o pau do seu namorado? Cara, eu já sabia, mas, pô, você já tinha me contado isso, mas você queria que eu falasse pra todo mundo aqui, eu falei, porra. Você tá na residência, irmão? Pô, relaxa, de boa então. Vamos marcar uma aí. A hora que você quiser, beleza? Fala quando você tá de boa. Ô, sonho, rapaz, fazer residência, né? Sinal que a faculdade terminou, né? Porra, falta 3 anos pra eu terminar essa onça ainda, eu tô fudido, cara. Não vou aguentar pagar as contas, tá foda. Então eu sempre testo, tá bom? Se você quiser usar um segundo esteroide, ok, eu não vejo problema, tá? Bora, irmão. Você que manda, Henrique, tá? Você é mais antigo, você que manda. E aí a antiguidade não é idade, né? A antiguidade é quem se formou primeiro. Você se formou bem antes do que eu, né?
Então, cara, assim, eu sempre uso o testo e coloco um segundo. Você sempre pode usar nandrolona e colocar um segundo. Só que nandrolona você pode baixar o estradiol. E aí você vai ter que usar um segundo esteroide obrigatoriamente, que é o estradiol, para fazer essa reposição, né? Além de ter a necessidade de estar de olho, você tem que sempre estar olhando. Se você é um cara que baixa demais estradiol. Então sempre testo e coloco um segundo esteroide. Pode ser o quê? Pode ser hemogenin, pode ser estanozolol, pode ser oxandrolona, né? Falando do que a gente tem no mercado lícito. Aí no mercado ilícito aí tem uma porrada de coisa, né? Aí tem o Dianabol, que é a drostanolona, né? Que a gente tem no mercado ilícito, o trembolona, que eu não aconselho para ninguém. Enfim, aí tem a lotestinha, essas porra toda aí do mercado negro que eu não sou muito fã, tá? Já usei, não vou negar aqui, tá? Mas não é a melhor opção, tá bom? O que mais tinha aqui? O que o Galo falou? O Galo sempre manda umas perguntas malucas. Monstro, Deca Only, o DHA poderia ser usado para uma possível aromatização para melhorar o E2 ou vai zoar libido? Não. Ele não vai zoar libido, mas a gente não tem certeza, o Galo, que esse DHA vai virar estradiol, tá bom? Por quê? Porque na cadeia da esteroidogênese, a gente vai ter lá. Falei isso na minha aula que eu dei na Liga, que foi aberta aqui. 115 pessoas se inscreveram e 60 assistiram, né? Vocês são todos uns viados mesmo, né? 115, aí tinha 60. Eu queria que tivesse 100, porra, na aula, caralho. Vocês são foda, né? Mas vamos lá. Então, assim, então na cadeia da esteroidogênese, a gente tem o ciclopentano peridrofenanteno, que é o precursor de todos os hormônios esteroidais. Não estou falando de insulina, GH, T3, T4, ok? Então o ciclopentano peridrofenanteno é o precursor de todos os hormônios esteroidais. Colesterol, na sequência, aí pregnenolona. A pregnenolona, vamos dizer que é o primeiro hormônio esteroidal produzido. Da pregnenolona, a gente vai ter ali a formação de alguns hormônios, mas eu vou reduzir em 3 para ficar mais simples, tá? Então a gente vai ter os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Aí então, o cortisol e a aldosterona, tá bom? E o terceiro que vai formar é a testosterona. Eu estou resumindo a cascata da formação esteroidal, tá bom? Senão ela é muito extensa, não vem ao caso, tá? Então a gente tem lá, ciclopentano peridrofenanteno, pregnenolona, da pregnenolona 3. Eu apresentei esse slide na minha aula, tá? Então a gente vai ter os glicocorticoides, os mineralocorticoides. A gente vai ter então a aldosterona e o cortisol, e na outra perninha a gente vai ter a formação da testosterona, tá bom? Nesse lado aí, nessa cascata toda, a gente vai ter então, nesse meio aí, Galo, o DHEA, o sulfato DHA, e o DHA, um vira um e pode virar o outro. Então, sulfato DHA pode virar DHA e vice-versa, tá? Só que o DHA, ele pode ficar como DHA, virar sulfato DHA, virar estradiol, virar testosterona, tá? E virar androstenediona, se eu não me engano. Acho que até androstenediona ele pode virar. Então a gente não tem como garantir que esse DHA vai se transformar em estradiol. E se transformar, vai ser quantidade suficiente para fazer essa reposição de estradiol no Deca Only, tá? Então eu não aconselho por conta disso. A gente não sabe no que vai transformar esse DHA. Não tem como prevermos. Então a melhor coisa é usar o próprio estradiol, tá? Ou usar, por exemplo, se você está usando o mercado negro, o Dianabol. O Dianabol vai converter em estradiol, normalmente em quantidade suficiente, que vai fazer essa reposição, tá? Só que aí é tudo mercado negro, tá bom? Então qual é o melhor cenário? Deca de farmácia, tá? Com o estradiol de farmácia. Se for mulher, dificilmente vai precisar fazer essa reposição, tá? Agora, se for homem, com certeza vai precisar. Tá bom? Olha quem tá na live aí, fala Mib, tá bom? Viadão, quer participar aí? Você fala, a gente manda um convite pra você, você entra aí, tá? O que mais tem aqui de questão? De pergunta? Deixa eu ver aqui. Tinha umas perguntas aqui, Fala, Rodão, como é que você tá, irmão? O Rodolfo tá aqui na área também, o Rodão, brother meu. O Kleber falou que Durateston não seria monoesteroide? Ou cipionato depois... Não, o Dura vai ser monoesteroide, né? Porque só tem testo. Kleber, só tem testo. A diferença é que a gente tem 4 ésteres de testosterona, tá bom? Propionato, fenilpropionato, isocaproato, decanoato de testosterona. Veja bem, é tudo testo.
A molécula, o coração, a molécula mãe é testo, atrelado a carbonos, que são ésteres, tá bom? Quando a gente fala esteroide esterificado, o que a gente quer dizer? Que é um esteroide, uma molécula de esteroide ligado a carbono. O carbono é o éster, tá? Então, propionato, 3 carbono. 1, 2, 3, tá bom? E assim sucessivamente, 10 carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decanoato. Então, o durateston é monoesteroide, com ésteres maiores e menores. Então, o que eu quero dizer? Que é uma molécula mãe, preso a poucos carbonos ou a vários carbonos. Mas é tudo igual, tá bom? Então, deposteron vai ser monoesteroide, durateston vai ser monoesteroide. A diferença é que no deposteron, tem um éster, cipionato. No durateston tem 4 ésteres, tá? Só isso, tá bom? Val perguntou aqui, em efeito colateral, a hemogenin é mais suave que diana? Bom, depende da dose, né? Se você cagar na dose, qualquer droga que teoricamente teria pouco colateral vai ter mais do que uma droga que sabidamente tem mais colateral, se você errar na dose, tá bom? Mas dose por dose, o diano acredito que tenha mais, tá? Do Galo já respondi. O Val falou que quem faz Deca Only tem que tomar valerato e estradiol junto? Provavelmente, foi o que eu acabei de explicar, eles têm que ir monitorando, tá bom? O Galo falou que estradiol veterinário que o Rômulo mostrou é o mesmo que o humano. Eu não vi o que o Rômulo mostrou, não posso afirmar, tá bom? O Galo falou que HCG. Ah, tá. Mas eu não. Você escreveu HCG, mas eu. Ah, o HCG veterinário é o mesmo que o Rômulo mostrou. Também não vi, não posso falar, tá? Mas normalmente o HCG veterinário é o mesmo que o humano, tá bom? O cara tem uma conversa paralela aqui, o Diegão, o HCG pode ser para... Não sei o que você quer dizer aqui, que é uma conversa paralela, tá bom? É isso aí, meus amigos. Alguma outra questão? Eu respondi tudo? Acabou? Se acabou, eu vou encerrar aqui, que eu estou com fome, não comi ainda. Tem perguntas antigas aqui, vamos ver. Melhor combinação, para uso contínuo eu já respondi. Tem alguma coisa mais antiga aqui? Deixa eu ver. Acho que acabou, deixa eu ver.